E aí, Jussara, enquanto a gente percebe esse bom momento da campanha do senador Flávio Bolsonaro, e as pesquisas atestam isso, os governistas, eles parecem permanecer inertes, né, Jussara? E aí o presidente do PT, Edinho Silva, falou sobre isso. Exato, Márcio. Essa foi uma semana que as pesquisas deram um susto ali no Palácio do Planalto, no PT. Eles me disseram estarem surpreendidos com um crescimento tão rápido de Flávio Bolsonaro, com a pesquisa Atlas Intel mostrando o empate com o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. E aí isso deu uma assustada. Tanto, Márcio, que havia uma expectativa que o PT, de modo geral, fosse só partir para o confronto com o Flávio Bolsonaro, lembrando, inclusive, aqueles esqueletos que eu mencionei há pouco ali, das questões do passado de Flávio Bolsonaro, deixando isso mais para frente depois da descompatibilização. Porque tinha um receio seguinte, olha, se a gente começa a bater no Flávio muito antes, pode ser que Tarcísio de Freitas ainda possa deixar o governo do estado de São Paulo e ir para a disputa. Só que agora não, eles resolveram antecipar isso, por quê? Primeiro, viram que é consolidada a candidatura de Flávio Bolsonaro e se surpreenderam com o crescimento dele. Há pouco, o Edinho Silva, que é o presidente do PT, em um evento aqui em Brasília, ele fez uma declaração justamente reconhecendo o momento difícil que a campanha está passando neste momento e mais, Márcio, citando a organização da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, citando que tem um corpo jurídico forte, que já fez uma reorganização das redes sociais, que se profissionalizou nisso. Então, Edinho Silva, na sua fala hoje, ele chama a militância para ir para as ruas e convoca uma ofensiva para frear esse crescimento de Flávio Bolsonaro. Me chamou muita atenção essa fala do Edinho Silva, Márcio, justamente porque a gente vinha um PT muito silencioso em relação aos últimos números. E essa fala dele é uma fala de dar um choque de realidade, no sentido de falar, é um momento que a gente está oscilando, mas ele fala, dá para ganhar as eleições ainda, está convicto da eleição do presidente Lula, da reeleição dele, mas alerta, é preciso a militância trabalhar. E aí ele fala mais o seguinte, que é preciso repetir o tempo inteiro quem é Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um histórico aí também, né, inclusive do pai, né, Jair Bolsonaro, que está preso, acusado de planejar um golpe de Estado, e também para lembrar que Flávio Bolsonaro é um candidato que, segundo ele, tem uma agenda de retiradas de direitos. Então, a campanha já está começando e já está na rua, Márcio. Pois é, a campanha já começou e a gente percebe que a campanha de Flávio Bolsonaro consegue ir desatando alguns nós, particularmente aqui em São Paulo. E neste mesmo estado, a campanha de Lula ainda discute, ainda faz reuniões para decidir quem vai disputar o que aqui. Vai ser o ministro Haddad, vai ser o vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa indecisão, ok, ainda falta muito tempo para a eleição, é verdade, mas essa indecisão, neste momento, parece fazer diferença nesse clima positivo e negativo de cada campanha. Exatamente, Márcio. Tem uma conversa ali pré-agendada para a semana que vem. O presidente Lula vai conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer ter uma nova conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Por quê? Porque precisa definir quem vai ser o candidato ao governo em São Paulo, quem será o candidato a senador. E tem uma grande questão. Haddad já disse que não tem nenhuma disposição para concorrer, que ele não gostaria. Falam, inclusive, que Haddad tem que ir para a missão, que ele tem que aceitar ir. Então, assim, até mesmo esse espírito de quem pode ser o candidato já não é muito preparado, assim, já mostra ali um certo desânimo antes de ser anunciado o candidato. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin, aos seus interlocutores, já disse, olha, se eu não for candidato a vice-presidente, eu não quero ser candidato a nada, eu vou voltar para Pindamonhangaba, vou fazer minhas coisas lá. Não quer, não tem nenhuma intenção. Além disso, o partido do Alckmin, o PSB, diz ser quase como uma ingratidão o fato de Lula agora pensar em tirar Alckmin da vice-presidência. Claro, essas próximas semanas nasceram de muitas definições, tem a descompatibilização para quem for concorrer a outros cargos, quem tem ocupando algum cargo aqui. Agora, de fato, é uma preocupação, sim, para o PT. Tanto o palanque de São Paulo, que é o palanque maior colégio eleitoral do país, mas também Minas Gerais. Mas a gente não pode esquecer de Minas Gerais, que quem ganha em Minas Gerais, a história diz que também leva à eleição nacional. Essa é a tradição política do nosso país. E essa não se quebra de jeito nenhum, né? Mas vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, Jussara Soares.